Amém, irmãos? Espero que os irmãos estejam bem, estejam em paz. Vamos ao nosso texto base, Salmo 12, versículo 6, diz assim: As palavras do Senhor são palavras puras, como prata refinada em fornalha de barro, purificada 7 vezes. Tu os guardarás, Senhor, desta geração, os preservarás para sempre. Até aqui. Vamos orar pela palavra. Senhor, nós oramos te agradecendo por tua palavra. Eu peço em nome de Jesus que o Senhor venha nos dando entendimento e edificando a tua igreja. Em nome de Jesus, amém. Amém, irmãos? Veja, hoje nós vamos estar continuando nossos estudos de algumas doutrinas bíblicas. E segue numa evolução. Nós falamos no estudo passado sobre os decretos de Deus, a vontade de Deus, a forma dele agir. E agora nós vamos subir mais um degrau. Por quê? Lembrando a ordem, existe a vontade soberana de Deus. Essa vontade se manifesta em decretos. Esses decretos se tornam conhecidos através da profecia. A profecia foi colocada no papel através da palavra de Deus. E aí Deus vem com a sua providência, executando o seu plano. Em que ponto que eu quero chegar? O grande esqueleto da vida cristã é a palavra. E hoje em dia, veja, a internet foi muito boa para a pregação do evangelho. A internet foi muito boa para que o evangelho chegasse em países que eram extremamente fechados. Nós temos um monte de gente boa pregando o evangelho em vários idiomas, em vários lugares. Assim, isso só foi possível por causa da internet. Agora, toda ação tem uma reação. E o diabo, ele é especialista em pegar um mover genuíno de Deus, contaminar aquele mover e começar a enxertar as suas doutrinas. Então, muitos dos irmãos hoje já ouviram falar, por exemplo, o movimento dos desigrejados. O que são os desigrejados? São aqueles irmãos que, por uma série de motivos, eles resolveram abandonar as denominações, abandonar as igrejas. Existem, basicamente, alguns tipos de desigrejados. Eu gosto muito dos exemplos do Augusto Nicodemo. Então ele fala, até aquele desigrejado que ele se magoou com a igreja. E houveram circunstâncias, às vezes a pessoa se esquece que a igreja são pecadores congregando em o nome do Senhor. Além de pecadores, tem muita gente que não é regenerada, não é nascida de novo. Isso causa muito problema. E por motivos de discórdia, de briga, de fofoca, problemas com outras pessoas, essas pessoas se magoam e saem. O que eu posso falar para esse desigrejado? Ele está numa posição perigosa, ele está numa posição em desobediência à palavra, porém, em um determinado momento, esse sentimento precisa ser curado. Ele precisa perdoar, ele precisa se render à vontade do Senhor e procurar uma igreja que melhor se adapte com as verdades bíblicas. Por exemplo, se ele está numa cidade onde não tem uma igreja boa, qual que é a orientação que nós damos? Ele, de repente, procurar outros cristãos que têm um anseio de ter uma igreja onde se prega o evangelho e começar a se reunir numa casa. Louvar o Senhor, ensinar a palavra, o grupo encorpando. Eles podem procurar até uma igreja boa e pedir para enviarem um pastor. Esse tipo de desigrejado eu não vejo com tantos problemas, porque a gente sabe que crises da fé podem acontecer. Agora, qual que é o desigrejado que mais assim nos coloca medo? E esse é o desigrejado perigoso. Aquele camarada que na internet ele começa a mexer com a doutrina bíblica da preservação das escrituras. Alguns de vocês talvez já ouviram dizer, o imperador Constantino mexeu na Bíblia. Os homens tiraram livros da Bíblia. O ser humano adicionou coisas que ele queria na Bíblia. Isso é muito difundido na internet. Qual que é o problema? Isso aí até tem uma aparência de piedoso. Isso aí até tem uma aparência, fala, nossa, como a pessoa é zelosa.
Mas o problema é que isso está chamando Deus de mentiroso e está chamando Deus de incompetente. Por quê? Nós acabamos de ler, vou reler o versículos 6 e 7. Diz assim: as palavras do Senhor são palavras puras. Vamos fazer uma pausa aqui. O que é algo puro? Algo puro é algo sem contaminação. Essa é a definição de pureza. A palavra aqui no original é puro. O que esse versículo está nos ensinando? Que a palavra de Deus é pura. Aí ele continua: como prata refinada em fornalho de barro. Isso aqui é para mostrar que ela foi purificada pelo próprio Deus. Que o versículo termina: purificada 7 vezes, falando o quê? De uma obra completa do Senhor. Lembra que a gente tem que ter um cuidado especial com o número 7. Normalmente o número 7 aponta para uma obra completa de Deus. E no contexto do versículo, fica bem claro que o que o salmista está querendo escrever é o seguinte: olha, as palavras de Deus são puras. E elas foram purificadas de maneira completa. Ponto. Aí olha o 7 o que fala: tu os guardarás, Senhor, desta geração os preservarás para sempre. Nesse versículo aqui se apoia a doutrina bíblica, talvez a mais importante que tem, que é a doutrina da preservação das Escrituras. Esse versículo está dizendo o seguinte, que o próprio Deus Todo-Poderoso guarda a sua palavra. E o Todo-Poderoso, Criador do Universo, preserva ela de qualquer geração corrompida. Quando eu digo que mexeram na Bíblia, eu estou dizendo que esse versículo é mentira. Ou que Deus não é competente para cumprir sua palavra. O que eu quero que vocês entendam? Vamos um pouquinho mais a fundo nessa questão. Deuteronômio 29 fala o seguinte: as coisas reveladas, Deus as revelou. Porém, as ocultas, ele guardou para ele. Deus escreveu a Bíblia para nos revelar sua vontade. Ao nos revelar essa vontade, ele tem que preservar ela através da história. Então eu tenho que tomar muito cuidado quando eu digo que mexeram na Bíblia. Porque eu estou diretamente dizendo que Deus é incompetente, não tem poder para preservar a sua palavra. Se ele não tem poder para preservar a sua palavra, ele não é onipotente. Se ele não tem poder de perceber antes movimento de homens maus para desfazer sua palavra, ele não é onisciente. E se ele não preserva e não está enxergando aonde estão querendo mexer na palavra, ele também não é onipresente. Acabei com Deus. Então pode parecer muito espiritual, mas é uma tremenda idiotice dizer que mexeram na palavra. Por quê? Porque nós temos toda uma crítica textual. Gente, século 21, não tem como fazer isso. Se já antigamente nas cópias, essa Bíblia nossa aqui, ela trabalha com cópias do século IV, do século V. E quando a gente vai para documentações do século I, que os grandes heróis da fé escreveram, os trechos que aparecem nas cartas são idênticos ao que tem na Bíblia. Quando se descobre um novo manuscrito, aquele manuscrito fecha com a Bíblia. O que muda? O que muda é, às vezes, tiram, por exemplo, uma palavrinha de, uma palavrinha e. Mas aquela palavrinha não muda o contexto, não muda a ideia geral. Inclusive, na nossa Bíblia, todas as palavras que você vê em itálico, com a letrinha inclinada, é que é uma palavra que não tem no original,
que foi colocada para dar sentido. Essa tradução Almeida Corrigida e Fiel, ela zela pela preservação da Escritura. Então, quando o tradutor tem que adicionar a palavra para dar sentido, ele coloca em itálico. Então, quando você está estudando o texto, você sabe que aquela palavra foi adicionada pelo tradutor. É como se ele colocasse um outdoor desse tamanho falando, essa palavra foi colocada por um homem aqui. Percebe? Então, assim, muito cuidado. Juntamente com esse movimento dos desigrejados, não é o assunto dessa noite, você vai ver muita gente querendo chamar Deus como é que eles falam? De Javé, Elohim, Jeová, aí chama Jesus de Yeshua. Parece espiritual, não parece? Só que veja que interessante, você pergunta para a pessoa, por que vocês chamam Jesus de Yeshua? Não, porque o nome que colocaram foi um nome inventado pelos gregos. Isso é muito comum. Aí você pergunta, mas fulano, você sabia que o Novo Testamento foi escrito em grego? E Yeshua é um nome em hebraico? Que jamais aparece no Novo Testamento? Aí o cara vai falar, não, mas inventaram, alguns falam que Jesus é o Deus cavalo, outro que não sei o que, umas bobeiras. Mas aí tem uma cartada. Aí você pergunta, fala, irmão, então o irmão está dizendo que o nome Jesus é uma mentira. É isso mesmo que eu estou dizendo. Irmão, então me explica uma coisa. Por que os demônios fogem e saem quando eu repreendo em nome de Jesus? Se é uma mentira, eles jamais sairiam. Jamais seriam expulsos. O irmão não concorda? Aí ele pode falar o quê? Outro detalhe. Lucas usou o nome Jesus. Mateus usou o nome Jesus. Todos os pais apostólicos usaram o nome Jesus. Sabe qual é o problema pessoal hoje? Em vez de estudar a Bíblia de uma maneira correta, fica inventando moda. Entendeu? E tem um monte de gente carnal, um monte de gente que não é nascida de novo, atirando pedra nas escrituras e nas doutrinas bíblicas. Então o que eu tenho que firmar hoje em dia? A Bíblia que eu carrego na minha mão é um documento fiel e confiável. Por exemplo, hoje em dia se fala muito do livro de Enoque. Quem já ouviu falar do livro de Enoque? Veja, o livro de Enoque é um livro apócrifo, provavelmente do 2º século. Para vocês terem uma ideia, o livro de Enoque tem mais de 300 erros teológicos. Graves. Agora, tem informação que se usa no livro de Enoque? Tem, tanto é que Gênesis 6 e Epístola de Judas faz citação do livro de Enoque. Aí o que eu entendo, aquela parte que a Bíblia cita é uma parte verdadeira. Entendeu? Agora, parece muito espiritual. Irmão, você precisa conhecer o Evangelho de Barnabé. Sabe, querer dar uma de espiritual. Em vez de ir na simplicidade da Escritura. Eu já li alguns livros apócrifos para tirar dúvida. Olha, vou dizer uma coisa para vocês. Nem os livros apócrifos da Bíblia Católica são tão ruins assim. Até os católicos, quando adicionaram livros ao Antigo Testamento, não foram tão infelizes. Tem erros, mas não são tão gritantes quanto tantos livros apócrifos. Entendeu? O que falta para o pessoal é congregar numa igreja consistente, que mostre para ele da onde veio a fé dele, que mostre para ele essas antigas unções que nós estamos conectados. Nós estamos conectados com aquela igreja que foi para o martírio. Nós estamos conectados com aquela igreja que fugiu dos imperadores. Nós estamos conectados com aquela igreja que viveu debaixo da pesada perseguição da Idade Média. Nós somos o resultado de 2000 anos de história da igreja. E o bastão está na nossa mão agora. Cabe a nós
levarmos o bastão para a próxima geração de maneira correta e saudável. A melhor maneira que eu posso fazer isso é mostrar para aqueles que estão chegando a confiança que eu tenho que ter na Escritura. Para você ter uma ideia, fazer uma pergunta. Quem aqui acredita que se morrer vai ter vida eterna? Levanta a mão. Só isso, o resto ninguém tem vida eterna. Vou fazer a pergunta de novo. Quem acredita que se morrer vai ter vida eterna? Amém. Amém. Tá. Por quê? Por causa do sacrifício de Jesus, ok? Aonde você viu isso? Num livro. Na Bíblia. Percebe a importância? Por isso que você nunca pode permitir tocarem na Bíblia. Pode dar até um tapa na sua orelha. Mas não permita tocar nas... Eu tenho uma prima minha muito querida que uma vez veio perguntar, falou, eu tive nos canais aí o pessoal falando que mexeram na Bíblia. Eu falei, é bem simples. É a questão da preservação das Escrituras. Ou Deus é competente para cuidar da sua promessa, ou Ele não é Deus. Você está perdendo seu tempo. Porque se eu derrubar a Bíblia, eu derrubo o conceito de Deus, que é outra doutrina. Nossa fé é baseada em doutrinas bíblicas, não em achismos. O que eu acho não importa. O que importa é o que eu ensino para você que está aqui. E é seu papel conferir para ver se está tudo certo. Essa é a verdade, pura e simples. Amém? Então vamos avançar mais um pouquinho. Vamos lá no Novo Testamento. Efésios, capítulo 6, texto bem conhecido. Eu perdi um pouco o hábito de fazer pregação expositiva temática, mas vamos lá, vamos seguir. Efésios 6, versículo... Vamos ler o 13 e o 14. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. Estais, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça, e calçados os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Até aqui. Veja, esse texto é o texto da armadura de Deus. Ele está falando do dia mau. Na nossa peregrinação aqui na Terra, é necessário que hajam dias maus. Existe uma outra doutrina bíblica, é a doutrina do sofrimento. Essa aí não enche igreja. Venha para a campanha de 7 quartas-feiras do sofrimento. Vai encher igreja? Você é maluco, não vou entrar aí nunca. Mas o sofrimento é uma doutrina bíblica. Amplamente exposta em todo o Novo Testamento pelos apóstolos. Mas não é esse o assunto da nossa noite. O que eu quero dizer? O dia mau vai vir. No dia mau, você está em guerra espiritual. Você está em batalha espiritual. O que você vai fazer? Pegar um caminhão de óleo, ungir sua casa, tomar banho de óleo, ungir carro, ungir tudo, que nem a gente fazia há mais de 10 anos atrás? Não. Você vai vestir essa armadura, que é baseada em quê? Na palavra. Qual que é a maior ferramenta que Deus tem quando você está numa crise? São as verdades da palavra de Deus. Sem a palavra você não vai se sustentar. Sem as verdades que estão aqui você não vai resistir. E o texto fala para você não ceder território. A batalha espiritual não é de avanço. O avanço do evangelho
já foi conquistada em Cristo. As portas do inferno não prevalecerão contra o evangelho. Mas a luta agora é do diabo contra a igreja. E para fazer a igreja recuar e comprometer a pregação do evangelho, ele vem atacar as pessoas. E normalmente ele vai vir te atacar quando as coisas não vão bem. Normalmente ele vai vir te atacar quando alguém está doente, normalmente ele vai vir te atacar quando você está brigando com a esposa, normalmente ele vai vir te atacar quando você está com uma crise com o filho, normalmente ele vai vir te atacar quando você é mandado embora ou quando a dívida entra pela janela. E para lidar com isso, a ferramenta principal qual que é? A espada do Espírito, que é a palavra de Deus, que é uma arma de ataque e uma arma de defesa. Porque o diabo, veja, nós temos que entender o seguinte, Jesus falava da sua crucificação. O que Pedro falou? Senhor, poupa a ti mesmo. De maneira nenhuma isso tem que acontecer. Jesus olha na cara de Pedro e fala, arreda Satanás. Essa passagem nos mostra que de uma maneira que nós não conhecemos, o inimigo tem capacidade de soprar pensamentos e conceitos na nossa cabeça. Quando entra um pensamento na nossa cabeça, muitos aqui já ouviram ensinar isso, toda hora ensino isso. Eu tenho que ter um filtro. Qual que é o filtro? Esse pensamento veio de quem? De Deus? Não, não fecha com a palavra. Veio de mim? Não, não tem nenhum motivo para ter isso. Se não veio de Deus ou veio de mim, ele veio do diabo. Como é que eu rebato isso? Com a verdade da Escritura. Como que a igreja brasileira faz? Em vez de rebater a guerra espiritual com a Escritura, com oração, a cabeça dele é o evangelho do plim-plim. Ele pensa, nossa, tem culto da igreja hoje. Eu vou lá para a igreja para o pastor orar por mim e me ungir. E aí o ataque vai embora. Sabe o que vai acontecer? No dia seguinte vai dobrar. Porque o diabo percebeu que alcançou terreno. Porque você não se firmou na principal resposta, que era a palavra de Deus. Por exemplo, você pega a conta de luz, 200 pau. Aí você pega a carteira, 10 reais. Aí vem o pensamento, tá vendo? Você fica gastando dinheiro para ir para aquela igreja e você não vai ter dinheiro. Você não vai ter dinheiro para pagar essa conta de luz. Como é que você rebate um ataque desse? Simples. Não fiqueis ansiosos por coisa alguma. Antes apresentei vossas súplicas e vossas petições. Aí você vai lembrar de uma outra passagem, Jesus falando, olhe os lírios do campo, nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como ele. E aí a sua mente, o seu coração começa a se encher de fé. Essa é a batalha espiritual, não é ir ungir igreja, ungir quadra, entendeu? Pegar um helicóptero com um barril de óleo e jogar no palácio do governo, não vai adiantar nada. Acabar de ser processado por sujar o prédio público. Entendeu? Agora, o diabo, ele não tem medo dessas coisas, eles têm medo de alguém firmado na palavra. Talvez a maior batalha espiritual que nós vemos no Novo Testamento é Jesus sendo tentado pelo diabo. Como que ele respondeu? O diabo tentou Jesus na palavra, distorcendo. O que Jesus fez? Respondeu na palavra e botou o diabo para correr. Lembrando lá o Jardim do Éden. O Jardim do Éden não tinha a Bíblia escrita, mas tinha a palavra de Deus, que hoje está registrada na Bíblia. Veja, aonde o diabo foi atacar? Na palavra de Deus. Aonde que Eva tinha que ter respondido? Na palavra. Não, Deus me criou, Ele é bom, Ele tem um propósito. Ele falou que nós vamos povoar, encher a terra, tal. O que Eva fez? Tirou os olhos da palavra de Deus e colocou os olhos na palavra do diabo. Gente, essa é a nossa batalha espiritual diária. Agora, se você não é alguém que ama a Bíblia, que conhece a Bíblia, que dedica tempo à Bíblia,
Assim que vier o dia mau, e ele vai vir, você vai estar desprotegido. E aí a sua fé vai começar a ser guiada pelas suas emoções. Eu estou bem, estou enfesado, estou mal, estou ruim, estou bem, fiquei enfesado de novo. Ah, estou mal, desci. E você se torna prisioneiro das suas emoções. E o seu cristianismo não evolui. Gente, todo mundo fica triste, todo mundo tem problema, todo mundo tem luta, todo mundo tem dificuldade. A pergunta é, como você vai reagir e a que verdades você vai se apegar quando esse dia mal chegar? É o que Paulo está tentando nos ensinar. E você vai ter que vencer aquele inimigo. E vencer não é só dar pedrada na testa. É ir correndo e cortar a cabeça. Nos nossos estudos nós vamos chegar nisso aí. Mas percebe a importância da palavra de Deus? Tudo isso é feito na palavra, amém? Vamos mais um pouquinho, Efésios capítulo 4, volta 2 capítulos. Versículo 12, olha que interessante. Querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a homem perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Até aqui. Gente, você foi salvo para as boas obras, para andar em santidade. Essas boas obras, o alvo dela é alcançar a estatura de Cristo. Cheio de sabedoria e cheio de discernimento. Esse é o nosso alvo. Eu vou chegar a ser perfeito como Cristo? Eu creio que não. Por quê? Porque nós temos uma natureza pecaminosa. Mas eu posso me tornar alguém maduro. Eu posso me tornar alguém, como o texto aqui vai continuar a falar, que não sou jogado de um lado para o outro por qualquer vento de doutrina. Começa a conversar com as pessoas que são crentes à sua volta. Começa a perguntar para elas certos assuntos. Vocês vão ficar assustados com aquilo que muitos cristãos pensam. Alguns chegam a pensar em heresias e nem sabem. As pessoas, muitos não sabem responder por que ele é salvo. Muitos não sabem responder para que ele é salvo. Entendeu? Você foi salvo para ter uma vida de santidade, para glorificar a Deus através da sua vida. Esse é o alvo. Uma coisa que incomoda muito, entenda, você não é mais dono do seu nariz. Aceita isso de uma vez. Você foi comprado, você tem um dono. Ah, eu não tenho dono, legal. Acabou de casar com o diabo. E vai passar a eternidade lá com ele. Porque se Deus não é seu dono, o diabo é seu dono, é o que a Bíblia ensina. Só que eu teimo em querer trazer o controle da minha vida da mão de Deus. E eu teimo em dizer que a minha vontade é melhor que a de Deus. E aí eu entro em rota de colisão. E eu esqueço, como eu aprendi com o meu primeiro pastor, ninguém é mais duro do que Deus. Entendeu? Deixa de ser bobo. Para de lutar contra a vontade de Deus. Sabia que mais da metade dos problemas que você tem é você que cria? E boa parte deles é porque você está desobedecendo a Deus. Ah, pastor, eu não desobedeço não. Vou dar só um exemplo que eu sempre dou. Veja, se a igreja se reúne 2 vezes por semana, você falta num culto e dava para vir, você acabou de desobedecer, você acabou de estar em rota de colisão. Se a Bíblia manda você orar sem cessar e você não ora por preguiça, você acabou de desobedecer a Deus. Se chega alguém do seu lado, o Senhor te mostra, ora com essa pessoa que ela está precisando de oração e você não ora, você acabou de desobedecer de novo. Eu pergunto, se você tivesse um filho que desobedece o ano inteiro, o dia inteiro, o que você ia fazer com esse filho? Não precisa responder, mas vou responder por mim. Eu ia dar um arroxo. Ia dar 2, 3 varadas no traseirinho e botar de castigo.
poupa sofrimento. Começa a andar de uma maneira digna. Remove da sua mente conceito natural. Isso está falando para vocês, irmãos, conhecem a minha vida. Veja, vira e mexe, estou andando para os matos. Vira e mexe, eu vivo a minha vida. Porque quem olha fala, nossa, pastor, o cara é escravo. Gente, tem uma vida folgada. Não tem dinheiro sobrando, mas tem comida, as contas estão pagas, tem um emprego que dá prazer. Deus dá entendimento para pregar a escritura, eu gosto de ir para os morros, eu vou. Tem gasolina no carro para estar dentro, vou querer mais o quê? O que eu vou querer mais da minha vida? Cercado de todos os lados por mimos de Deus. Entendeu? Ah, mas o pastor é pastor. Não, estamos sujeitos às mesmas fraquezas. Talvez o que eu aprendi antes de vocês, estou tentando transmitir, é que vale muito a pena seguir a vontade de Deus. E a sua felicidade está no centro da vontade de Deus. Se você se apartar do centro da vontade de Deus, o que vai restar para você é frustração. São problemas, coisas que vão te incomodar. Será que não está numa boa hora de parar de sofrer? E abrir o coração para viver uma vida plena de Deus, com alegria que somente Deus pode dar. Isso é algo que você vai ter que responder no seu travesseiro. Eu não posso responder para você, posso até ajudar. Mas existem coisas profundas no seu coração que somente Deus sabe. E somente Ele pode responder. Eu não sou onisciente, Deus é. Ele pode até dar uma palavra de conhecimento, me revelar algo de maneira milagrosa, como eu já vi acontecer, mas isso é exceção, não é a regra. E numa boa, né, gente? Tudo que eu preciso fazer já está aqui nesse livro. Amém? Vamos avançar mais um pouquinho. Vamos lá. 1 Tessalonicenses 2, um pouquinho à frente. Vai virar Efésios, Filipenses, Colossenses e Tessalonicenses. Eu botei na sequência para ficar mais fácil. Versículo 13. 1 Tessalonicenses 2, versículo 13. Tá. Por isso também damos sem cessar graças a Deus, pois havendo recebido de nós a palavra da pregação de Deus, a recebestes, não como palavra de homens, mas, segundo é na verdade, como palavra de Deus, a qual também opera em vós, os que crestes. Olha que interessante, aqui tem um ponto importante. Veja, Paulo está falando o seguinte, olha, coisa mais legal que eles fizeram foi o seguinte, vocês receberam a pregação, não como se fosse uma palavra de homem, mas como se fosse uma palavra de Deus, e vocês a receberam. Esse versículo nos ensina o seguinte, que eu tenho duas formas de receber a palavra. Uma, como é para ser recebida, essa aqui é a verdade de Deus. A outra é como se aquilo fosse besteira. Na verdade, eu tenho dois tipos de ouvintes. Aquele que está ouvindo e quer obedecer, que leva a sério, e aquele que está ouvindo e não está nem aí. Aquilo é apenas um conceito. Conceito por conceito, cada um tem o seu. Comamos e bebamos que amanhã morreremos. Agora, quando eu pego uma verdade bíblica e trato ela como verdade e aplico na minha vida, aquela palavra se tornou viva para mim. Eficaz, como espada afiada em dois gumes. Agora, vou te falar uma coisa. Os irmãos vão dar risada. Quando você fica muito irritado, o que você pensa? Eu vou responder por mim, eu penso na Bíblia. Tipo, não fique irritado. Segura a tua onda. Com os irmãos é assim? Ou quando vocês ficam irritados, você fala, nossa, glória a Deus, aleluia, agora eu vou ficar irritado mais ainda. Não, você se restringe. Por exemplo, você fica irritado com a sua esposa, fica irritado com o seu marido. Às vezes a vontade é meter a boca.
É falar tudo. Mas aí você lembra da palavra, e a palavra de Deus, a verdade que nela está expressa, coloca uma trava na sua boca. E você... Não é isso? Se você não tivesse a palavra no coração, e se você não soubesse que aquilo é uma verdade de Deus, você ia fechar sua boca? Num mundo que diz que você tem que falar o que quer, da maneira que quer, como quer e dane-se. Percebe? Então cuidado, gente. A maneira que você recebe a palavra como uma verdade de Deus vai ditar o seu estilo de vida. Não existe estilo de vida cristão a não ser pela prática da palavra de Deus. O resto é conversa mole, é cruz dos irmãos, a paz do Senhor Jesus, irmão. E aí, irmão, como é que tá? Pelo beneplácito da glória de Deus, estamos no auge da bênção, isso aí não resolve nada. Entendeu? Agora, quando você pergunta, e aí, como é que tá? Ô, irmão, pela graça de Deus, estamos na batalha aí. Batendo e apanhando, mas tentando obedecer a Deus e seguindo. Acabou de falar a realidade bíblica. Voltou para a terra. Ou você também não apanha, só bate. Eu, vira e mexe, já vem abordoada assim. Outro dia eu estava dormindo, dormi com a mão assim, né? Aí quando eu levantei, tirei a mão, a Paula olhou 3 dedos aqui. Eu falei, que é isso? Eu falei, é a bordoada que eu acabei de levar. Ela deu risada. Entendeu? Essas bordoadas são normal. Bordoada é tapa. Entendeu? Isso aí é normal. É o dia a dia. Mas baseado na verdade da palavra de Deus, você é capaz de contra-atacar isso aí. Amém? Vamos lá, vamos mais um pouquinho. 1 Timóteo 5, passa uma carta, 2 Tessalonicenses, vai chegar em 1 Timóteo. 1 Timóteo 5, versículo 17. Eu puxei certo esse aqui? Pera lá. Vamos lá, vai? Vamos lá. 1 Timóteo 5,17, acho que é isso aí mesmo. Manda aos ricos desse mundo que não se... Não, peraí, estou errado. 5,17, perdão. Eu estou lendo o texto errado, estava lendo 6,17. Vamos lá. 5,17. Os presbíteros que governam bem sejam estimados por dignos de duplicada honra, principalmente os que trabalham na palavra e na doutrina. Até aqui. Gente, entenda. A ferramenta que Deus escolheu para ministrar a sua palavra é a igreja. E a igreja tem autoridade, os presbíteros. Para ser presbítero, tem que ser apto para ensinar. Com a maior tranquilidade do mundo, vou falar o que eu falo. Infelizmente, boa parte dos ministros brasileiros não poderia ser presbítero, porque não é apto para ensinar. Poderia ser evangelista, poderia ser diácono, poderia até em alguma área da escritura que a pessoa domina, cuidar de uma escola bíblica, poderia ter um ponto de pregação em casa, mas jamais poderia ser anjo da igreja. Porque o anjo da igreja tem que ser apto a ensinar. Porque vocês recebem a palavra que é ministrada, ela tem que ser ministrada de maneira bíblica. Qual é o grande problema da igreja brasileira? Não conhece a palavra. Não conhece por quê? Porque ela não é pregada. É só bênção. Existe folclore evangélico. Existe feitiçaria evangélica. Entendeu? Que não é cristianismo. Cristianismo pode ser vivido de maneira bíblica. Por isso que eu falo para vocês que a coisa mais importante que tem na sua vida, depois da sua escolha por Cristo, é a igreja onde você congrega. Porque aquela pessoa que você escolheu para ser autoridade na sua vida, ela tem que ser alguém que domina a Escritura.
Porque senão a sua vida vai ruir. Vai chegar um momento onde você não vai ter a solução bíblica para resolver aquele problema. E a sua vida vai ruir, vai desmontar. E tem um monte de gente que é desigrejado hoje, porque aterrissou numa igreja evangélica e ensinaram mentiras para ele. Ele tinha pelo menos 2 neurônios, viu que o Tico e o Teco, viu que aquilo ali era mentira e aí se decepcionou e saiu da igreja. Quanta gente sai da igreja por causa de maus obreiros. E o que é pior, quando eu falo desses presbíteros não preparados, é gente querida, gente nascida de novo, irmãos nossos que vão passar a eternidade conosco, mas que simplesmente por motivos diversos foram colocados num lugar que jamais poderiam estar lá. Filhos de Deus, gente que a gente ama. Como resolver isso? Não consigo ver solução. Na verdade, o que eu percebo é que Deus vai utilizando tudo. Ele vai passando aquela grande rede que ele fala. E aquela grande rede vai pegando peixes bons e maus. E isso vai ser até a consumação dos séculos. Agora, a gente pode melhorar. Só que qual que é a grande questão? No Brasil, as igrejas que ensinam a palavra de Deus são as menores. Porque tem muita gente que não quer a palavra de Deus. Quer ver que interessante? Vamos lá. 2 Timóteo, capítulo 4. Vira uma página aí. Aí vocês vão entender um fenômeno que acontece. E o primeiro exemplo, vou dar um exemplo bem legal. Porque assim, veja, eu tenho coisa que eu não concordo com o pentecostalismo. Tem coisa que eu digo que o pentecostalismo chega a ser o caos pentecostal. Mas eu amo um monte de coisa no pentecostalismo. Eu amo o fervor, eu amo a busca de santidade, eu amo o evangelismo. Eu amo o reavivar dos dons, só que tem que ser de maneira bíblica. Então, por exemplo, quem ganhou o Brasil foram os irmãos pentecostais. Não foram os batistas, não foram os presbiterianos, não foram os metodistas, ninguém de igreja histórica. Foram os queridos irmãos pentecostais. E eles desbravaram o Brasil. E ganharam um monte de gente. O que faltou? O que está começando a ser feito agora, por exemplo, nas Assembleias de Deus. Eles estão preparando muito melhor os seus obreiros. E hoje você já percebe pregadores de mão cheia na Assembleia de Deus. Entendeu? Eles perceberam a deficiência e estão trabalhando para melhorar, como em outras igrejas. Tem muita gente aprendendo, muita gente melhorando. O que a gente percebe? Um mover do Espírito Santo, de amor pela palavra, revitalizando sua igreja e restaurando o dom de mestre. Para que essa igreja cresça e seja madura. Porque quem cuida da igreja é Deus. Lembra que ele não é incompetente? Lembra que Deus é capaz de fazer? Entendeu? Então eu não posso me desesperar. Aquela igreja não ensina nada. Calma, o Espírito Santo está lá. Se tem gente salva lá, está lá. E ele vai guiar. Eu sempre lembro o exemplo de uma irmãzinha muito simples. Tinha um pregador de fora da igreja, acabou a pregação, ela chegou para o irmão e falou: irmão, preciso falar com o irmão. O irmão falou o quê? Nossa, quando esse pregador estava falando, eu estava com uma falta de paz no meu coração, eu estava incomodada. Ele falava, não testificava, só que eu não conseguia entender o que ele falou. Aí o irmão falou: minha irmã, glórias a Deus, o que esse pregador estava falando era heresia. Ele estava ensinando que Jesus não ressuscitou e não realizou milagres. Só que de uma maneira muito elaborada, sabe? Bonito. Só que aquela irmã tinha o Espírito Santo. E o Espírito Santo, provavelmente através do dom de discernimento de espíritos, ela identificou no seu espírito que estava errado.
Amém? Então nós temos que entender que Deus é competente para gerenciar a sua igreja. Mas vamos lá, vamos ver, recapitulando, voltando para a terra, em muitos casos, né? Por que tem gente que não procura a palavra? Veja, no primeiro caso, nós estamos falando de gente sincera, salva, que às vezes está sinceramente enganada. Esse é o primeiro caso. Agora eu vou falar do segundo caso, porque que tem muita igreja que não ensina a palavra, que é o bode profissional. É o sem vergonha que tem o pequenas igrejas e grandes negócios, o safado, o filho de Belial. E olha o que ele faz, vamos lá. 2 Timóteo 4, versículo 1. Conjura-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos, na sua vida e no seu reino, que pregues a palavra, instes a tempo e fora de tempo, corrijas, repreendas, exortes, com toda longanimidade e doutrina. 3. O que nos interessa, porque virá tempo em que não suportarão essa doutrina, mas tendo coceira nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências. Versículo 4. E desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. 5. Mas tu, sê sóbrio em tudo, sofre as aflições, faze a obra de um evangelista e cumpre o teu ministério. Qual que é a questão? Hoje em dia existe pessoa que não quer ouvir a palavra. Várias vezes aqui na nossa igreja, pessoas vieram visitar a primeira vez e não voltou mais. Porque saiu com os dedos tudo amassado. E o que a pessoa queria era uma benzidinha, uma oração forte do pastor ungido. Coitado. Chegou e encontrou o irmão Maurício. É de chorar, né? Nem terno usa. Entendeu? Olha para minha cara, vê se eu tenho cara de ungido. Você olha e fala, nossa, mas esse cara é igual a mim. Esse cara dá risada alto, conversa comigo igual. Ele é igual a mim. A ideia que eu tinha de pastor era diferente. Vocês concordam que o meu tipo de pastor é bem diferente do que você vê por aí? É porque eu forço a barra? Não, é porque é a minha maneira. Deus me fez assim, eu toco assim. Agora, qual que é a questão? Gente, é fácil você ouvir metade do que vocês ouvem aqui na igreja. Eu ouço junto, levo cada bolachada da palavra. Aí eu lembro o pastor Silas Malafaia. Eita bolachada gostosa. Gente, não é fácil ouvir a palavra. A palavra nos confronta, a palavra nos desafia. A palavra mexe com o nosso conteúdo. Sabe? Não é agradável ouvir. Seja a área que for. E quando a palavra é pregada corretamente, ela incomoda. Mas tem gente hoje em dia que tem comichão nos ouvidos, coceira. E o pessoal quer ouvir palavras que agradam o eu. Por isso que você vê um monte de doutrinas de demônios. É o que mais você vê por aí, igrejas evangélicas. E qual que é a questão? Essas doutrinas, elas começam a entrar de uma maneira que você não percebe. Veja que interessante. Uma coisa que talvez os irmãos não lembram, mas eu já ensinei isso aqui. Qual é o caminho de contaminação de uma igreja? Primeiro lugar que a contaminação entra, a música. A música é o caminho de contaminação da igreja. As pessoas não olham a teologia da música, as pessoas não olham o que a letra está dizendo e quais as verdades bíblicas. Toda a contaminação na igreja moderna entra pela música. Nós precisamos ser radical com a música. Nós só podemos... Veja, não precisa o hino ter 300 anos. Com certeza tem hino de 300 anos que tem heresia. Às vezes o irmãozinho lá da esquina vai fazer um hino bíblico. O que o conteúdo tem que ter é a verdade da palavra. Agora o que acontece? Eu chego numa igreja.
lugar legal, estacionamento legal, galera bonita, povão bonito. Entendeu? Aí eu chego, maior som na igreja. Maior som, gente, nada contra. Não é porque o nosso louvor aqui é bem desafinado que eu não gosto de som bom. A gente só faz louvor desafinado porque a gente não sabe fazer melhor. Se a gente soubesse fazer melhor, fazia melhor. Com certeza. É pura verdade. Coisa mais legal que tem é você ver um louvor ser bem tocado, bem executado. É um dom natural de Deus, dado para algumas pessoas para fazer o melhor para Deus. Mas isso não pode limitar a igreja. Ah, não tem quem faça, fazemos nós mesmos. Vamos embora. Entendeu? Agora vamos voltar ao quadro. Cheguei numa igreja, lugar bom, aí eu olho o povo tudo bonito. Aí o pregador abre a palavra dizendo que eu sou o cara. Meu Deus, vou casar com esse pregador aí. Dizendo que, além dos sonhos que eu tenho para mim, Deus também tem sonho para mim. Meu Deus, fechou. Aí o pregador fala, Deus tem um plano para você. Fala, 10, eu também tenho um plano. Plano meu, mas plano de Deus, sucesso. Quem não quer ouvir isso? Agora você ouve uma pregação bíblica. E aquela pregação começa assim. Vamos pegar uma passagem de Paulo. Por isso... Moto não tem na Bíblia, hein? Misericórdia. Veja. Por isso, esmurro o meu próprio corpo, o reduzindo à escravidão, para que eu mesmo não seja desqualificado. Quem é que quer ouvir pregação de esmurrar o próprio corpo? Quem quer ouvir pregação que você tem que se disciplinar? Quem é que quer ouvir pregação que para você prosperar você precisa administrar bem seus bens? Quem quer ouvir pregação que para você ter um bom casamento você precisa amar seu cônjuge de todo o coração? Quem é que quer ouvir pregação que para você ter um filho no caminho certo você precisa limitar esse filho? E se necessário disciplinar? Ninguém quer ouvir. Ah, aquela igreja é muito pesada e não volta. E olha, falar para vocês que bom que não volta. Porque quando você conhece a doutrina bíblica da eleição, quem não é eleito não vai voltar mesmo. Entendeu? Que bom que não voltou. Porque se Deus tiver obra naquela vida, como diz os irmãos pentecostal, ah, mas Deus vai meter os anzóis e vai trazer assim. Essa ficou bem pentecostal. Mas é legal, né? Entendeu? É assim, porque não é fácil ouvir o que a gente ouve. Não é fácil você digerir as verdades que emanam da Escritura. Elas nos confrontam. Quer ver uma coisa? Os irmãos já perceberam que às vezes dá sono quando está pregando? Motivo número 1, o pregador é chato. Não, estou brincando, mas também é. Mas é o cansaço do dia. Você ralou o dia inteiro, trabalhou, fez um monte de coisa e à noite vai para a igreja. Aí o cara senta você e começa a falar 17 palavras por segundo. Chega uma hora seu cérebro de parafuso, você desliga. Pum. Começa a sair umas faísquinhas pelo ouvido. Mas até vir na igreja exige sacrifício. Você saiu do conforto da sua casa, você podia ter tomado um banho, botado um pijama, está na caixinha do nada. Mas você escolheu vir ouvir a palavra de Deus, porque você quer Deus, você quer melhorar, você quer a face do Senhor, você quer o propósito de Deus, você quer avançar. Esse é o motivo. Amém? Vamos lá, mais um texto, 2 Timóteo 3. Está ligado a esse aí. Versículo 14. Olha que interessante. Versículo 14. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de que quem o tens aprendido e que desde a tua meninice sabes as sagradas escrituras, que podem fazer-te sábio para a salvação, pela fé que há em Cristo Jesus. Passar a moto. Versículo 16. Toda a escritura é divinamente inspirada
e proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir e para instruir com justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda a boa obra. Como que eu chego nesse alvo? Caminhando para o fim. Passo a passo, dia após dia. Porém, eu tenho que guardar o que eu aprendi e estou praticando. Isso é o mais importante. Ouvi, assimilei. Como eu vou pôr em prática? Vou pôr em prática sim. E começo a fazer. Aí vem outra coisa, eu aprendo. Começo a fazer. Vem outra coisa, eu aprendo. Quando você vai ver, você amadureceu em Cristo. Você se tornou alguém perfeito. Perfeitamente apto para toda boa obra. É um processo. Deus é Deus de processo. O que o falso pregador ensina? Ele chega no final dessa palavra aqui e faz o seguinte, faz até sem perceber. Agora, irmãos, eu vou pedir que para quem quer receber a unção de Deus, para esse propósito, que venha aqui à frente, que eu vou estar orando por você e vou estar ungindo os irmãos. Quem já ouviu isso? Aí vai aquele bando de crente lá na frente, aí sai todo mundo enganado com a testa brilhando. Porque isso não existe. Isso não é bíblico. Deus é Deus de processo. Nós não estamos estudando o profeta Eliseu? O profeta Eliseu saiu de uma agroindústria para servir Elias. O que Eliseu foi fazer? Primeira coisa, vai deitar água na mão de Elias. O que é deitar água? Elias ia no banheiro, a mão ficava suja de banheiro. E aí Eliseu graciosamente deitava água naquelas mãos lindas. Maravilhosas. Leite de aveia da Vene. Nem sei se existe. Aí você fala, não, Deus, espera aí, não entendi nada. O Senhor chamou para ser profeta, o Senhor não chamou para ser lavador de mão suja. Não entendi. Aí depois Deus vai pegar Eliseu, nós vamos estudar esse junto, bota um monte de gurizada, um monte de piazada mal educada para andar com ele. Aí ele vai falar, meu Deus, isso é ser profeta. Agora, além de aguentar o rei, de aguentar o general inimigo, agora vou ter que aguentar toda essa piazada aqui me incomodando. E a hora que não consegue pagar as contas, ainda vem chamar para mim pagar. Que é o que nós vamos estudar junto, percebe? Problema em cima de problema, situação em cima de situação. Só que em cada uma, Eliseu vai se transformar no maior profeta do Antigo Testamento. É o camarada. Ele devia ter colocado a moto dentro do rio. Para vocês terem uma ideia, depois de Jesus Cristo, quem mais tem milagre registrado na vida é Eliseu. Mas foi um processo árduo, difícil, doloroso e com muito aprendizado. Mas como eu gosto de falar, essa frase aprendi com meu pastor, achei ela linda, meu primeiro pastor. Mas em todo lugar que essa Bíblia é pregada, o nome de Eliseu é falado. Amém? Vamos orar? Senhor, nós oramos te agradecendo, oramos pedindo em nome de Jesus, que o Senhor venha com a tua graça, que o Senhor venha com o teu poder. Senhor, ninguém melhor do que ti para fazer a boa obra em nós, ninguém melhor do que o Senhor para nos transformar. Mas, Senhor, nós queremos ter um coração obediente. O Senhor sabe que muitas vezes somos rebeldes, o Senhor sabe que temos dificuldades e que nós não queremos obedecer a tua palavra. Mas nós sabemos que tu és o Todo-Poderoso, que capacita para toda boa obra. Senhor, muda o nosso coração. Vem com o teu poder agindo, que nós possamos crescer em fé, crescer em graça e no conhecimento do Senhor através da palavra. Coloque em nós um amor pela tua palavra. No nome de Jesus, amém. Amém, irmãos? Glória a Deus.